Santo, Santo, Santo. Então nós vamos orar para darmos início ao nosso tempo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesta noite e que a presença do Senhor seja derramada sobre nós nesse tempo de conhecimento, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer nessa noite por tua infinita bondade, por tua infinita misericórdia. Queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que derrame essas boas sementes sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Oramos para que a nossa mente seja livre de ataduras. Oramos por sabedoria, por inteligência. Oramos por entendimento. Oramos, Senhor Jesus, para que os nossos olhos sejam abertos. Em teu nome, Senhor, nós consagramos esse momento. Nós te agradecemos pelos olhos que o Senhor nos deu, que nos fazem ler e ajudar tantas pessoas. Em nome de Jesus, nós abençoamos essa atmosfera e te agradecemos, Pai, pela perseverança, pela força que o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje eu vou estar continuando falando sobre a nossa gestão das emoções. Nós sabemos que estamos estudando o livro sobre Crescendo com a Crise, do Dr. Augusto Cury, e também estamos nos utilizando de vários outros autores, né? E nós estamos crescendo muito, graças a Deus. Muitas pessoas têm procurado e têm dito que iam tomar até decisões erradas, iam talvez agir de outras formas, mas o Senhor Jesus direcionou as lives e essas pessoas mudaram as suas convicções, mudaram seus comportamentos, né? E evitaram até muitos erros, graças a Deus. Então isso para nós é muito pertinente, porque o nosso objetivo único aqui é de estar abençoando a vida de cada uma das pessoas, né, que estão se aproximando desta live. Nós estamos atravessando esse tempo difícil no mundo e muitas pessoas têm entrado em colapsos emocionais, né, depressões. Milhares de pessoas estão tomando remédios para insônia, para ansiedade. Milhares de pessoas estão desanimadas, né? Estão perdendo o foco, estão perdendo a determinação da vida. Então nós estamos aqui para estudar juntos, lermos juntos, citar autores, que foi uma estratégia que o Senhor nos deu, tendo em vista que temos também muitos idosos que já não leem mais, mas são auditivos, conseguem ouvir, né? Então nós estamos trabalhando, sim, o âmbito espiritual, mas estamos sim também trabalhando as leituras, né? Enchendo as nossas recâmaras de conhecimento, para que a gente possa ser bem-sucedido em tudo que a gente for realizar, amém? E nós estamos estudando com pessoas que são cristãs, né? E que tem uma vertente também muito linda na área da saúde emocional. Pessoas que têm uma gama de experiência, né, que tem milhões de livros vendidos, né, que são seminaristas no Brasil e fora do Brasil. Então nós estamos crescendo com cada uma dessas pessoas, porque é muito lindo a gente ter a humildade de aprender, de ler, de observar o caminho, né, que muitos já transcorreram e também aprendemos com eles. Isso é muito bonito, né? Então, hoje nós continuamos trabalhando essa mega técnica da gestão das emoções e também eu quero falar um pouquinho mais para frente, ainda dentro desta live, sobre as situações de luto, né, que muitas pessoas têm vivido. Mas hoje nós vamos estar falando sobre mais uma técnica das emoções, da saúde emocional, que é treinar as habilidades no tempo de paz, né? A gestão da emoção, ou seja, a liderança das nossas emoções, nos leva a amar a tranquilidade, o prazer de viver e a saúde emocional de forma tão consistente e inteligente que nos encoraja a nos preparar para tempos de conflito, para preveni-los ou minimizá-los.
Essa é uma das mais importantes lições do exército romano e da perpetuação de seu império. Devemos nos preparar para enfrentar as dificuldades que ainda não surgiram, o rigoroso inverno que ainda não despontou, a crise que ainda não se instalou. Então ele vem trazendo aqui o exemplo do exército romano. O exército romano, ele estuda tudo minuciosamente antes das guerras. Eles avaliam todas as possibilidades, todos os caminhos, como eles devem proceder. Existe um treinamento intensivo dentro do exército romano. Então ele vem dizendo aqui que nós precisamos aprender a trabalhar antes da guerra, para nos prevenir ou pelo menos minimizar aquele momento difícil. Nós fizemos aqui uma live que nós falamos sobre as formigas e nós vimos que as formigas, elas trabalham no verão. E quando chega o inverno, dentro das suas casinhas, elas estão completamente providas de tudo que elas precisam, Então existe uma organização muito linda dentro do formigueiro, Existe a formiga rainha, existe as formigas que cuidam das formiguinhas que nascem, e existe toda a provisão lá dentro do formigueiro. Então, quando a gente faz uma comparação em Provérbios, a Bíblia fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, Porque ela não tem chefe e ela sabe trabalhar, de uma forma constante. E aqui, esse doutor, ele vem trazendo que quando nós queremos saúde emocional, então a gente vai amar a tranquilidade, o prazer de viver, não é verdade? Então, assim, nós temos que nos preparar para enfrentar as dificuldades. Se eu fosse fazer um link aqui, eu traria até mesmo a palavra do homem prudente e do insensato. Aquele homem que preparou a sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia com pressa, de uma forma insensata. E quando vieram os ventos, os rios e as tempestades, aquela casa que estava sobre a areia, o que aconteceu com ela? Desabou. Aquela casa que estava na rocha ficou firme. Então, houve um preparo para que aquela casa estivesse sobre a rocha, colocar uma casa na rocha dá muito mais trabalho do que construir uma casa rápida na areia. Então, o preparo é muito importante. E ele vem trazendo sobre este preparo. Treinar as habilidades nos tempos de paz, E ele fala assim, olha, o sucesso, ele é mais difícil de ser trabalhado do que o fracasso. O risco do sucesso é ser insustentável. E aí ele vem falando sobre a empresa, que quando a empresa goza de prestígio e credibilidade, seus produtos são desejados pelos consumidores, É invejado, suas ações se valorizam. Por quê? Porque a empresa, no caso aqui você que é empresário, aprenda esse princípio, a empresa que goza de prestígio, ela trabalha com qualidade. Então as pessoas já ficam esperando os produtos daquela empresa, E aquela empresa, até os seus produtos são invejáveis por causa da qualidade, por causa do preparo, Isso se dá também a nível de igreja, a nível de palavra, a nível de preparo, a nível de equipes. Então, ele vem trazendo que esses preparos é muito importante serem feitos no tempo da paz, E nesse parêntese do tempo em que estão comemorando o êxito, que os executivos abaixam a guarda e não abrem um leque de sua mente para pensar em mecanismos sustentáveis. Então, o que acontece? As pessoas estão indo bem, então elas se acomodam, elas ficam tranquilas, Elas não continuam fazer aquele trabalho com excelência. E é nesse momento aí que não há sustentação dentro dos mecanismos. Então, assim, bons líderes corrigem erros, líderes excelentes os previnem. Quando o eu dos líderes repousa em berço esplêndido, perde sua capacidade de defesa e de se reinventar. Não enxerga as pequenas bactérias que o estão infectando, as pequenas rachaduras que surgem em suas vigas de sustentação. Então, aqui é um toque nos líderes, para que eles se previnam, para que eles trabalhem com
as pessoas antes de virem todos os tipos, né, ou qualquer tipo de decadência. Porque se eles ficam em berço esplêndido e falam, ah, não, já tá bom, não vou fazer mais não, já tá tudo bem, tá tudo indo bem, então ele não vai enxergar qualquer coisa que venha para destruir, né, a sua liderança ou o seu trabalho. E ele diz que o grande erro de uma nação está em se deleitar quando o seu PIB está crescendo. Sob esse estado de euforia, os políticos não pensam na próxima geração, gastam de forma irresponsável, não tomam medidas para perpetuar o sucesso, não pensam nos possíveis percalços que poderão surgir num mundo sociopolítico cíclico. Bons políticos pensam a sociedade enquanto estão no poder. Políticos brilhantes pensam a sociedade para os próximos 50 ou 100 anos. Então, quando o PIB está crescendo, a economia está ok, ele coloca o quê? Que muitos políticos descansam. E que o político brilhante é aquele que pensa a sociedade para os próximos 50 ou 100 anos, né? Então, assim, ele tem um foco para onde ele quer levar este povo, para onde ele quer levar esta nação, em qual nível ele quer levar esta nação. E isso cabe a nós também, por exemplo, nós que somos pais e mães, né? Qual é o foco, qual é a determinação, como que nós estamos pensando o futuro dos nossos filhos? Nós que somos líderes, como que nós estamos pensando o futuro das nossas ovelhas, né? Você precisa gerar ovelhas que tenham coração de ovelha, né? Mas que tenham também o rosto do leão, se preciso for, para enfrentar desafios. Tenham também os pés de corça para correr rápido e saltar as ciladas e chegar no topo da montanha, né? Que tenham um coração de ovelha, mas que tenha também as asas de águia, que saibam voar acima da tempestade, porque senão você vai estar gerando pessoas totalmente fracas que não conseguem lutar diante das adversidades. Então, aqui ele vem trazendo sobre os políticos, mas eu faço um link aqui para com os pais, né? Para com os líderes, para com os pastores, né? Você quer, quando você vai preparar um alimento para os seus filhos, você dá qualquer coisa, né? Faltando algum tipo de vitamina, ou enche eles de massa e Coca-Cola, ou você insiste um pouco mais para que eles comam bem a verdura, né? Tomem bastante vitamina de frutas e abram mão das guloseimas, das gorduras, daquilo que pode trazer uma gordura no fígado, né? Então, colocando isso na área espiritual, personalidade dos nossos filhos, dos nossos liderados, nós precisamos pensar aonde nós queremos levá-los, né? E ter uma mente brilhante, como ele coloca aqui sobre esses políticos brilhantes que pensam nos próximos 50 ou 100 anos. Nós precisamos crer que nós vamos gerar um povo que, se porventura precisar que eles sustentem através da palavra, do louvor ou das habilidades que eles têm, eles terão capacidade para isso. E ele vem trazendo outra técnica, que é treine pensar em outras possibilidades. Para se antecipar às mais diversas crises e conflitos e preveni-los, não basta treinar habilidades em tempo de bonança. É necessário abrir ao máximo a mente para pensar em outras possibilidades, libertar o imaginário, oxigenar a criatividade. Para isso, faz-se necessário aquietar os julgamentos, recolher as armas, confrontar as verdades, romper paradigmas, abrandar as críticas, perceber o movimento das folhas antes que caiam da copa. Quem quer pensar em outras possibilidades deve ter intimidade com o universo das indagações. Ou seja, qual outro caminho melhor que eu posso fazer? Como eu posso melhorar isso ou aquilo? Como eu posso levá-los a ter, por exemplo, prazer, né, pela leitura bíblica e também linkar com outros níveis de conhecimento? Eu estou dando um exemplo a nível pessoal.
Então ele vem trazendo isso, confrontar as verdades, né? Olhar, ver se aquilo de fato está trazendo resultado, se as pessoas estão crescendo, se as pessoas estão interessadas ou não. Então quem quer pensar em outras possibilidades deve ter intimidade com o universo das indagações. Tem de bombardear seu cérebro com questionamentos corretos sobre as habilidades de um líder multifocal e eficiente. O líder multifocal, ele tem a possibilidade de ter foco em várias dimensões e ângulos, né? Então, quando ele vem trazendo aqui algumas perguntas que nós podemos fazer, por exemplo, eu sou proativo ou sou um conformista? Ou seja, eu consigo me preparar antes da dificuldade ou eu me conformo e está tudo certo? Eu liberto ou asfixio a imaginação dos meus liderados? Eu inspiro eles e passo a missão ou eu os bloqueio? Eu sou democrático ou tenho uma necessidade neurótica de poder? Ou seja, para mim, a opinião dos liderados não interessa. Então, como que eu estou agindo? Eu tenho sede de me atualizar? Ou eu acho que eu sou autossuficiente, não preciso de mais nada, não tenho que aprender com ninguém? Então, assim, essa atualização é muito importante nas nossas vidas. E na sua percepção pessoal, se você falhar em uma dessas habilidades fundamentais de um líder, ser um conformista, um asfixiador, por exemplo, você pode comprometer e até sabotar a sua carreira, a carreira da empresa. No nosso caso, a gente pode sabotar a carreira da igreja, porque às vezes o Senhor, ele traz pessoas para nós, essas pessoas têm habilidades lindas, maravilhosas, específicas, né? Não precisa necessariamente ser um mega intelectual, porque muitas vezes a beleza dessa pessoa vai estar na sua simplicidade, mas ela tem uma simplicidade excelente, ela tem uma simplicidade profunda, e tem líderes que não aceitam isso, então eles asfixiam essa pessoa, matam os seus sonhos, não deixam ela fluir, não deixam ela romper, né? Porque ele acha que não precisa, não é aquela pessoa que avalia a diversidade que as pessoas têm e faz delas um todo e também se alimenta disso. Então, assim, mas onde estão os líderes, executivos, gerentes ou membros do conselho de uma empresa que têm a coragem de se submeter a uma autoavaliação e a avaliação de seus liderados? Se fossem gestores de sua emoção, saberiam que não perderiam respeito mesmo quando mal avaliados, mas ao contrário, consolidariam sua credibilidade. Então, o que ele está falando? Será que os líderes têm coragem de se submeter à avaliação dos seus liderados? E eu posso dizer por experiência que é uma experiência muito, muito linda, onde nós crescemos muito, né? Graças a Deus, costumamos fazer isso aqui na Ceilândia, já fiz isso em Goiânia, né, onde nós passamos um papel e nós pedimos a avaliação da igreja sobre a nossa liderança e quais os pontos que eles gostariam de sugerir que nós melhorássemos, né, e o que estava realmente dando certo naquele momento, o que eles estavam gostando. E nós passamos noites lendo, né, as sugestões de cada ovelha, e isso foi muito bom, porque vai nos fazendo crescer bastante. Então esse doutor, ele vem trazendo isso. Será que os líderes têm coragem de se submeterem à avaliação de seus liderados, né? Ou eles se consolidam e acham que está tudo ok, não precisa de nenhum tipo de atualização. E ele diz que se pais e professores fizessem essa avaliação, revolucionariam sua capacidade de pensar em outras possibilidades ou de se antecipar a fatos ou até mesmo prevenir erros. E em segundo lugar, é preciso se questionar sobre as habilidades socioemocionais, no caso aqui ele está falando com os empresários, mas habilidades socioemocionais também pode estar ligado a qualquer grupo coletivo, né? Ou seja, eu vou falar empresa, mas vocês podem entender como igreja, por exemplo.
A empresa tem uma missão definida no teatro social, né? Então, qual é a missão da sua empresa? Ou qual a missão da sua igreja no teatro social? Será que tem algo social que nós temos impactado como igreja? Tem algum projeto social que nós temos impactado como igreja? Ou a igreja tem impactado a região onde ela está? Então, para que essa empresa ou essa igreja existe? Qual é o seu projeto socioemocional? Será que nós temos um projeto de cura emocional, de saúde emocional, para que as pessoas se sintam mais acolhidas? Ela existe apenas para obter lucro financeiro ou esta empresa ou esta igreja promove a humanidade? A empresa cuida do bem-estar de seus colaboradores, promovendo a felicidade inteligente e a saúde emocional deles? Ou seja, as pessoas que trabalham com você, elas se sentem livres no território da emoção, elas se sentem felizes? Ou elas trabalham com a pessoa que é tirana, com a pessoa que é autoritária, com a pessoa que quer roubar a sua alegria, trabalham por medo, né? Então, ele traz essa palavra aqui. Que riscos a empresa corre no presente, nos próximos 10 anos e a longuíssimo prazo? A empresa comunica claramente para os seus colaboradores as suas necessidades vitais, entre elas a de ser rentável, ou seja, há uma comunicação clara entre esta empresa com as pessoas que fazem parte dela? E eu posso perguntar, há uma comunicação clara desta igreja? Você é claro com seus liderados ou eles ficam perdidos no tempo sem saber o que fazer porque não tem uma comunicação clara? A empresa estimula os seus colaboradores a otimizar processo, né? Você tem estimulado as pessoas a melhorar os seus processos? Em que área a empresa é lenta e ineficiente? Né? Se eu for falar de igreja, qual a área da igreja que é lenta e ineficiente e precisa melhorar? Em que área é vencedora, mas pode ser mais eficiente? A empresa incentiva os colaboradores a serem proativos e a debater ideias e correr risco para torná-la mais produtiva? Você se sente incentivado, né, pela sua liderança, seja ela uma empresa, seja ela uma igreja, né? Essa empresa que o doutor coloca aqui, ela se preocupa apenas com o salário ou ela educa a sua emoção para que as pessoas identifiquem a sua missão? A empresa encoraja seus colaboradores a contribuir para prevenir erros ou, no mínimo, corrigi-los. Então, aqui ele vem trazendo a questão da empresa, mas eu posso linkar, como nós trabalhamos na área de igreja, com a igreja. Se a igreja não está produzindo saúde emocional, mental, não está ensinando as pessoas a se prepararem para o futuro. Nós estamos falando de um futuro que nós preparamos as pessoas para estarem santificadas, para estarem com Cristo, mas também podemos falar de um futuro humano. Você está prevenindo os seus liderados para, caso aconteça algo difícil, eles vão saber como proceder? Então, é muito importante, né, essa avaliação. Se a empresa falhar em pelo menos duas dessas possibilidades, ela terá sérios riscos para ser sustentável a médio e longo prazo. É possível criar muitas enquetes, processos de avaliação a partir dessa mega técnica de gestão. Então, ele diz que a nossa mente, ela tende a criar vícios de leitura na memória, levando-nos sempre a pensar da mesma maneira, interpretar os fatos a partir dos mesmos critérios e reagir aos eventos do mesmo modo. Então, a nossa mente, o fenômeno RAM, na nossa memória, ele sempre vai trazer quase a mesma coisa, as mesmas ideias. Então, ele vem trazendo uma possibilidade além daquilo que a gente já está acostumado, né? Então, olha só, ele diz assim, ó, geralmente as pessoas querem viver do mesmo modo, né? Antes mesmo que um pai comece seu sermão, o filho já sabe tudo o que virá pela frente.
No começo de uma discussão, os parceiros muitas vezes já sabem do que o outro vai reclamar, ou seja, é sempre a mesma coisa. E não poucos executivos, ao tomar a palavra, veem seus colaboradores bocejar, ainda que discretamente, pois já não sabem de cor e salteado as ideias e o timbre de voz do chefe e as pressões que sofrerão. E ele vem falando das mentes engessadas. Mentes engessadas são especialistas em asfixiar a emoção, abortar a capacidade de seus liderados em pensar em outras possibilidades. Ser um profissional que instiga seu staff a expressar sem medo suas ideias, ser uma pessoa que ama mais e condena menos, ser um pai que aposta em seus filhos, mesmo quando tropeçam, faz toda a diferença para formar líderes preventivos, proativos e criativos. Que coisa linda! Coisas que o Senhor tem nos ensinado quando a gente olha para Jesus como líder, O tanto que o Senhor Jesus, ele quer levar as pessoas a novas possibilidades, de atitude, de coragem, de fé. Isso é muito lindo. Não apenas mentes engessadas, mas também mentes bipolares tolhem a capacidade de seu time de colaboradores. O que é uma mente bipolar? É aquela pessoa que hoje está rindo, amanhã está gritando. Hoje ela acredita, amanhã não acredita. Hoje ela quer, amanhã ela não quer. Ela sempre está em cima de uma corda e você nunca sabe aonde você pode pisar. Você não sabe se pode confiar, você não sabe se pode fluir, você não sabe se pode dar boas ideias, você não sabe, porque ela não tem uma constância emocional, Então, assim, tem comportamentos bipolares. Ora são detalhistas, ora deixam passar um elefante, ora são simpáticos, ora são irritantes, ora são tolerantes, ora são implacáveis. E ser um líder não anula a sensibilidade, nem elimina a poesia, ao contrário, as irriga. Quem enxerga apenas com os olhos da face, não vê a dor cálida de seus filhos, de seu parceiro, seus amigos, seus colaboradores. Julga comportamentos, atua nos sintomas, porém nunca nas causas. E fica a pergunta: que tipo de líder você é? Aí você diz: não, bispa, mas eu não sou um líder. Você é. Você é líder de si mesmo, Já falei para vocês, tem um ditado que diz: se você não pode ser líder de 100, seja líder de 50, se não pode ser líder de 50, seja líder de 10, se não pode ser líder de 10, seja líder de 1, se não pode ser líder de 1, lidere a você mesmo. Então, todos nós temos algum tipo de liderança. E o que nós estamos fazendo com essas pessoas? O que você está fazendo com você mesmo? Será que você está tolhendo todas as suas iniciativas e habilidades? Ou se você está abrindo novos caminhos e novas possibilidades? Então, nós precisamos pensar nisso nessa noite, E o Senhor vai nos ensinando. E dentro desse equilíbrio, nessa área de gestão, eu quero falar um pouquinho para vocês, até para ajudar muitas pessoas que têm perdido entes queridos, sobre a dor da perda, segundo Gary Collins, que é uma pessoa que trabalha na área teológica e também conselheiro cristão. Ele é formado em várias áreas também de saúde emocional, e ele vem falando sobre a dor da perda. Como nós estamos falando dessa gestão das emoções, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o luto, Não vou enfadá-los, prometo. Então, ele vem trazendo o caso de duas viúvas, Uma se chamava Mildred e a outra se chamava Ellen. E essas duas viúvas, elas viviam no mesmo bairro. Elas frequentavam a mesma igreja e a sua diferença de idade era de apenas 4 anos. E ele diz que ambas perderam o marido na mesma época, O marido de Mildred teve câncer. Então, ela teve todo um processo e todo um tempo de conversar com ele sobre luto,
viuvez, agradecer os momentos vividos, pedir perdão nos momentos de dor, falar dos ressentimentos, amargura. Ela teve o tempo com ele necessário para, vamos colocar aqui entre aspas, despedir. A Ellen, ela perdeu o marido assim de repente. Ele foi para uma viagem de férias e aí de repente veio essa notícia de que ele tinha morrido, né? Então ele vem falando que a Mildred, que foi uma pessoa que teve esse tempo de despedida, ela superou o luto melhor do que a Ellen, que veio de uma forma, que passou por esse luto de uma forma repentina, né? Então ele vem falando, quando a morte nos separa de alguém que amamos, passamos por um período em que chegamos a pensar que nunca ninguém sofreu o que nós estamos sofrendo. Mas acontece que a melancolia é universal. E a maneira como nós enfrentamos esse período é uma maneira particular e pessoal. Cada pessoa tem uma forma de enfrentar o luto. Existe o luto que é normal, que é natural, mas existe o luto patológico. Ele se torna uma doença psicológica, né? Então, ele vem falando que, embora o luto seja um fenômeno que entristece as pessoas há século, estudos cuidadosos sobre o processo da perda são recentes, né? Em 1917, Freud publicou um dos mais minuciosos estudos sobre o luto. E depois de 30 anos, Eric Lindemann, professor de Harvard, também ele escreveu um artigo sobre o luto. Então, vários livros começaram a acontecer. Então, o luto ele é uma reação natural à perda de qualquer pessoa, mas também à perda de objetos, à perda de oportunidades que eram importantes para as pessoas. É uma sensação de privação, é uma sensação de ansiedade que pode se manifestar através do comportamento, das emoções, dos pensamentos, da fisiologia, porque o físico também ele absorve. Então ele vai se manifestando de várias formas também, a nível da espiritualidade, né? Tem pessoas que sentem muito, não conseguem mais orar, ler a Bíblia, a sua espiritualidade é extremamente afetada. E qualquer perda pode provocar esse tipo de dor. Por exemplo, um divórcio, aposentadoria. Tem pessoas que, quando elas se aposentam, elas se sentem extremamente depressivas, né? Como se elas não fossem mais ter uma vida boa. Então, elas se sentem muito depressivas, sentem a perda daquele local de trabalho, né? A amputação de um membro também pode trazer a dor do luto, a partida de um filho para estudar em outra cidade, a saída do pastor para servir em uma outra igreja, ou então a necessidade de se mudar de uma vizinhança agradável, a venda do carro, a perda da casa ou de outro bem valioso, a morte de um bichinho, a morte de uma planta de estimação. Então, tudo isso produz a dor do luto, né? Às vezes as pessoas pensam que é só a morte física, não. Por exemplo, a derrota num concurso, você queria muito passar num concurso, não alcançou a pontuação, tem gente que entra em depressão e luto, né? Numa competição desportiva, quando as pessoas têm problemas de saúde, ou então começa a perder a aparência jovem, tem pessoas que se sentem muito deprimidas e entram num estado de luto, da confiança, do entusiasmo, né? E às vezes até acontecimentos agradáveis que estamos desejando há muito tempo, por exemplo, a mudança para um emprego melhor, a formatura na faculdade, podem também trazer sentimentos de melancolia. Vocês estão me entendendo? Ok. Então, irmãos, a maioria das discussões sobre a questão do luto trata da sensação de perda causada pela morte de um ente querido ou de outra pessoa importante, né? A questão do travar aí pode ser alguns, tá? Pode ser a internet de alguns, não de todos, tá ok?
Então vamos lá, gente. O que a Bíblia diz sobre o luto? Tá todo mundo comigo aqui, né? A Bíblia está cheia de relatos sobre o luto, né? Então, por exemplo, no Antigo Testamento, Jacó chorou a perda de José e se recusou a ser consolado. Davi lamentou a perda prematura do filho recém-nascido, a morte de Absalão também durante uma batalha. Jeremias pranteou a morte do rei Josias. Os salmos também, eles vão falar muito, né, dessa presença do conforto de Deus quando nós andamos pelo vale da sombra da morte. E aprendemos que a palavra de Deus fortalece aqueles cuja alma de tristeza verte lágrimas. Isaías nos apresenta o Messias, Jesus, um homem de dores que sabe o que é padecer, que tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Graças a Deus, Jesus ele deu sentido ao luto quando ele traz para nós a vida eterna. Então, nós que somos cristãos, acreditamos em Jesus, aceitamos Ele como nosso Senhor, a gente dói, a gente sente a dor, mas a gente diz, não, um dia eu vou estar com a minha mãe, né? Um dia eu vou estar com o meu pai, um dia eu vou estar com o meu tio, né? Um dia nós vamos estar juntos adorando a Deus. E isso traz um sentido ao luto, né? Porque nós podemos nos conformar e podemos animar uns aos outros, né, com essas palavras. Nós somos convencidos do futuro quando a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, para nós cristãos, a morte não é o fim da existência, né? Só que fica aquela saudade, né? Saber disso é algo realmente confortador, mas não acaba assim repentinamente com a dor da perda, né? E com a necessidade do consolo. E Paulo, ele estimulou os leitores a terem coragem e não desanimarem. E Cristo, ele demonstra a importância do luto, né? Logo no início do seu ministério, Jesus pregou o Sermão do Monte e falou sobre o sofrimento. Bem-aventurados que choram, disse ele, porque serão consolados. Quando Lázaro morreu, Jesus ele ficou abalado e profundamente comovido, né? Jesus aceitou sem comentários a visível irritação de Maria, a irmã de Lázaro, e ele chorou com aqueles que pranteavam. Jesus sabia que Lázaro estava para ser ressuscitado dentre os mortos, mas ainda assim o Senhor sofreu. E ele também se retirou, provavelmente para chorar, quando ele soube que João Batista tinha sido executado. E no jardim do Getsêmani, Jesus também, ele estava profundamente triste, talvez sofrendo por antecipação uma dor mais intensa, porém semelhante àquela que Davi sentiu vendo o seu filhinho morrer. Então, até mesmo para o cristão, o sentimento do luto é normal. Nós precisamos sair daquela frase pronta, né? A pessoa está ali vivendo o luto dela naquele momento que vai passar em nome de Jesus, mas que ela está vivendo. A gente chega assim com as frases prontas, né? E nós falamos assim: levanta, guerreiro, para com isso, levanta a sua cabeça, para de chorar, Deus está com você. E é lógico, Deus está conosco, é lógico que Deus nos ama, é lógico, mas nós temos que respeitar o momento do outro, falar menos, acompanhar mais, ficar mais do lado, né? Então, assim, existem, como nós falamos, muitas causas do luto. E assim, por que o luto de algumas pessoas é normal e por que o luto de outras é patológico, se torna uma doença, né? Embora raramente seja possível identificar uma causa para o luto patológico, existem vários fatores que influenciam o modo como uma pessoa reage à perda, né? Primeiro, a previsibilidade do luto. Existem algumas evidências de que o luto é mais difícil quando a perda é inesperada, precoce. Por exemplo, uma pessoa morre na flor da idade, ou a pessoa tem uma morte traumática por violência ou por acidente, uma morte súbita.
Então, é mais difícil prever se a pessoa vai enfrentar o luto de uma maneira mais tranquila quando a morte é esperada. Então, assim, existem muitos estudos sobre o luto previsto, né? Não são estudos assim conclusivos ainda, mas a maioria das evidências indicam que um período de previsão e preparação prévia pode suavizar o processo de luto, principalmente se o falecido e os sobreviventes tiverem a oportunidade de aprender gradualmente a realidade da morte iminente, se puder expressar seus sentimentos, inclusive tristeza, se tiverem a oportunidade de concluir os negócios pendentes, né? Tipo, expressar o amor, pedir perdão, se puderem se despedir e fazer planos para o futuro. Às vezes, o luto previsto se intensifica quando a morte não acontece na época esperada, ou quando as pessoas envolvidas têm sentimentos ambíguos. Vou dar um exemplo para vocês. Minha mãe, antes da minha mãe morrer, várias tardes ela me ligava e falava: filha, vem aqui que a gente tem que conversar. Aí eu pegava, arrumava as coisas rápido aqui, fazia o que tinha que fazer e ia lá para casa da minha mãe. Chegava lá, ela falava assim: minha filha, eu vi um anjo que entrou aqui dentro do meu quarto e me entregou um passaporte. Ou então, no outro dia, ela ligava: filha, vem aqui que eu tive um sonho, eu quero te contar. Aí eu ia. Chegava lá, ela falava: filha, eu atravessei um rio, a coisa mais linda. Sabe, você não pode imaginar a beleza daqueles anjos. A impressão que a gente tem é que a face brilha. Filha, mamãe está perto de ir e você tem que se preparar, porque você tem um legado, você tem um chamado, você tem pessoas e você precisa ser forte. Então, assim, a minha mãe, ela veio me preparando durante anos, né? Ela contava sonhos, ela tem um caderno de pregações e ela falava: sabe esse caderninho aqui? Quando a mamãe falecer é seu, tá? Porque minha filha prega. Então, ela sempre vinha falando, né? Ela mostrava: sabe esse lugarzinho aqui? Ó, aqui a mamãe guarda o dinheiro. Ela botava às vezes dentro de um balde, né? Minha mãe, ela era cadeirante, então ela fazia tudo dentro de casa. E às vezes ela ia com a cadeirinha dela e o dinheiro dentro do balde. O dinheiro ela não abria mão. Então, assim, ela foi me preparando, né? E por incrível que pareça, de uma forma sobrenatural, quando a minha mãe morreu, né, esperando ali chegar o carro que vem buscar, né, o corpo, eu ainda fiquei com minha mãe quase 2 horas morta. E assim, dentro de mim existia uma estrutura muito forte que eu não sei o que aconteceu, mas Deus me deu força, né? Eu lembro que numa madrugada eu via uma mão que vinha sobre o meu peito e derramava sobre o meu coração, tipo uma pomada, para vocês entenderem. E eu consegui pregar no enterro da minha mãe quase 40 minutos. Depois veio uma dor muito forte na semana que estava fria, porque no frio eu lembrava muito da minha mãe, porque ela vestia aquelas blusas de lã, né? Mas o Senhor trouxe uma pessoa do Japão. Todas as minhas ovelhas são de provas, que ele falou para mim: Deus está mandando você reagir. E eu vim aqui para ministrar a cura sobre a sua alma, e me chamou na frente da igreja, me abraçou e ministrou a cura sobre a minha alma. E a partir daquele dia eu me senti muito mais fortalecida. Então doeu, sangrou, mas havia uma previsibilidade do luto, né? Então, assim, o tipo de perda também parece provocar uma espécie diferente de sofrimento e de reação. Por exemplo, na vida adulta, a morte de um dos pais é o tipo de perda mais comum, sendo aquele com que lidamos melhor, principalmente quando a pessoa já era muito mais difícil, né? As cargas que antes eram divididas agora precisam ser levadas sem ajuda, e isso pode ser muito estressante. Mas também é muito difícil a perda de um filho. Por exemplo, eu e o bispo nós perdemos 3 filhos. É muito difícil, especialmente quando é repentino. Tipo, você está numa gravidez tranquila, né? Você está numa gravidez tranquila. Tipo, eu com 6 meses, né? Eu estava muito bem. Mas aí eu recebi um impacto muito forte quando uma ovelha que estava chegando na igreja se matou. E aí
Eu fiquei assim, eu levei um choque muito forte. Lembro que no outro dia eu ainda fui treinar os músicos da igreja, né? E mais assim, naquele momento eu já comecei a perder, né? Perder a bolsa, estourou. Então foi uma coisa assim bem repentina e a dor foi bem complicada de superar. Então é isso que esse doutor Gary Collins está falando. Quando você tem uma previsibilidade do luto, você já se prepara. Por exemplo, ninguém se prepara, que ninguém quer pensar sobre isso, né? Sobre morte, ninguém quer pensar. Então as pessoas não se preparam. Minha mãe me ensinou e ensinou a minha irmã a nos preparar. Então minha mãe, ela tinha a roupa que ela queria vestir, ela falava o jeito que ela queria morrer. Ela falou, eu quero morrer dormindo. Até orei sobre isso. E ela morreu, irmãos, dormindo. Então, assim, ela tinha roupa, né? Ela tinha tudo que ela queria. Ela falava, eu não quero muito choreiro, porque eu nem lá vou estar. Então, assim, ela trazia essa força, né? Vou dar um exemplo para vocês que vocês vão ficar assim meio espantados, né? Mas vou dar um exemplo. Por exemplo, dentro da minha família tem uma pessoa que ela já tem um seguro de morte. Para ela e para mais 5 da família. Já paga isso, né? Então, assim, geralmente as pessoas não se preparam e não preparam os seus filhos, não preparam a sua família. Geralmente a gente nunca pensa, eu particularmente nem gosto de pensar, por exemplo, numa viuvez, né? Então, assim, ninguém quer pensar nisso. Mas, assim, a questão é que a vida traz muitas surpresas. Então, como é que eu faço? Eu oro assim, Senhor, me prepara para aquele momento difícil da vida que eu não sei o que vai acontecer. Então, eu pretendo, eu procuro orar nas madrugadas, né? O máximo que eu posso para o Senhor me dar uma força extraordinária no momento que eu mais vou precisar. Então, assim, foi a âncora, foi onde eu me apeguei, foi na oração, né? Então, aqui o Dr. Gary Collins vai falar sobre isso, que a dor vai variar de acordo com a previsibilidade do luto, o tipo de perda, né? E as crenças. Porque se você tem uma fé, uma crença forte em Deus, sabe que vai encontrar outra pessoa, que Deus está com você, é provável que você passe o luto. Vai doer, vai, mas você vai passar com um pouco mais de maturidade do que aquela pessoa que não tem nada para se apegar. Ela não acredita em Deus, ela não ora, não lê Bíblia, não tem igreja, não tem ninguém. Então ele vem falando que as crenças também podem ajudar. E também o histórico da vida e personalidade, né? Então, a melhor maneira, os psicólogos, os doutores, eles falam o seguinte, que a melhor maneira de você entender o comportamento futuro de uma pessoa é você entender o comportamento anterior. Então ele vem trazendo sobre isso. Por isso que quando você vai em um psicólogo ou no médico, ele quer ouvir a sua história. Através do que você viveu e superou, ele vai ter uma perspectiva de como você vai superar aquela situação futuramente, ou que você esteja passando no presente, né? E também ele fala que a dor do luto vai depender do ambiente social. A maioria das culturas, se não todas, elas têm um repertório de comportamento padronizado para as situações de perda, os quais são sancionados pelo sistema cultural. Então, existem costumes que as pessoas aprendem em situações de perdas. Numa cidade como Chicago, por exemplo, os americanos de origem polonesa podem expressar o luto de maneira diferente de seus vizinhos negros, hispânicos, irlandeses ou judeus. Os grupos culturais e religiosos também diferem quanto à extensão em que permitem, estimulam ou desestimulam manifestações expressas de tristeza, né? Então, existem diferentes práticas. Por exemplo, existem índios que, quando a pessoa morre, eles fazem um ritual de dança, né, para se despedir daquela pessoa. Existem pessoas que cantam ópera, depende da cultura da pessoa, né? Então, assim, apesar das variações sociais, culturais, religiosas, existem alguns valores que são comuns. A sociedade americana, canadense e britânica, por exemplo, tem apresentado uma tendência à intolerância a um luto prolongado.
né? Por exemplo, Davi, quando perdeu o filho dele, ele orou, orou, chorou, chorou, pediu, pediu. Quando o pessoal falou assim, ó, morreu, ele levantou, tomou um banho e comeu. Pronto. Então, assim, tem gente que é assim, por exemplo, nessas sociedades aqui, como nós já falamos, né, americana, canadense e britânica, o seu luto não pode demorar muito, não. Chora por um período e pronto, e levanta e continua a sua vida, né? Então, vai depender da cultura. Esses países aqui, eles valorizam a eficiência, o intelectualismo, o racionalismo, o pragmatismo. Então, a morte é vista como uma inconveniência, tipo assim, morreu mais um, já vai atrapalhar todo o nosso processo aí de intelectualidade, de crescimento, processo econômico. Então, passa por esse luto rápido, ligeiro, né? Então, assim, eles veem a morte como um embaraço. Então, existem várias culturas e de acordo com as culturas, a pessoa ela vai superando. Vocês estão entendendo? Ficou claro? Previsibilidade do luto ajuda a gente a superar melhor, né? Também o tipo de perda vai variar, as crenças, o histórico da vida, da personalidade e o ambiente social, né? A Eliane Oliveira está falando aqui, paz, irmão. Aí tá dando os sentimentos, né, pela família do Lucivan, pois a mãe dele faleceu essa madrugada e já foi sepultada agora à tarde. Que o Senhor console toda a família. Amém. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando por ele. Amém, queridos? Então, assim, eu já estou quase terminando, tá bom? Alguns efeitos do luto, mas antes eu quero colocar aqui, ó, teve um psiquiatra que ele fez uma lista de quase 50 elementos complicadores, né? Por exemplo, o luto pode se tornar mais difícil e prolongado quando a morte é considerada excepcionalmente precoce, ou a pessoa estava numa flor de idade, morreu, estava numa carreira promissora e morreu. As circunstâncias da morte são consideradas incompreensíveis, sem sentido ou trágicas, por exemplo, num suicídio, né? No assassinato, no acidente de automóvel. E glória a Deus, eu louvo a Deus, espero não passar nunca mais por isso, né? Em nome de Jesus, mas em 20 anos de ministério, de experiência como líder, graças a Deus, assim, entendam, foi só uma vez que nós passamos por um suicídio. É trágica a experiência, né? Porque aquela ovelha às vezes foi cuidada, foi amada, que foi o nosso caso. Nós tínhamos uma ovelha que estava chegando recentemente na igreja, foi cuidada sim, foi amada, né? Passamos pelo gabinete, essa ovelha ficou extremamente feliz, ela estava em um processo de afastamento do trabalho e nós ministramos com essa ovelha e ele era um rapaz, ele ficou muito feliz, muito contente e ele sentia cura, ele sentia libertação. E aí ele voltou a uma consulta, muito grato por tudo que estava acontecendo na vida dele. E infelizmente, um determinado profissional falou para ele: não fique muito alegre não, porque isso aí é passageiro. Você nunca mais vai voltar ao seu estado normal. E a pessoa estava cheia de esperança, estava melhorando, estava muito bem. E aí, quando essa pessoa chegou em casa, infelizmente, ele leu a Bíblia a noite toda e no outro dia se matou. Então, nós recebemos a notícia, foi algo trágico no nosso ministério, né? Paz, Adriana, bem-vinda. Então, foi algo trágico no nosso ministério e é muito difícil isso, essa questão do suicídio, espero nunca mais passar, né? Então, a gente faz de tudo para passar todos os tipos de assunto para as ovelhas, para que elas nunca cometam uma coisa dessa, em nome de Jesus, né? Então, assim, outra dificuldade para as pessoas superarem o luto é quando o sobrevivente se sente culpado por ter tido alguma participação no evento que causou a morte. Por exemplo, estava dirigindo o carro, né? Por exemplo, eu conheci uma pessoa que estava dirigindo o carro, a sobrinha dele foi lançada pela janela, 3 aninhos, estava sem cinto. E ele se sentiu muito culpado, né? A dependência em relação ao morto era tão grande que o sobrevivente perde a base de sustentação para a sua autoconfiança. Então a pessoa depende muito daquela outra pessoa. Ela morre, ela fica sem chão, né?
O trabalho, a família ou outras circunstâncias ambientais não permitem que a pessoa enlutada expresse sua tristeza. Então, vamos supor, a pessoa perdeu alguém, ela não pode se expressar. Gente, isso acaba com a pessoa, né? Nós temos que dar tempo ao tempo. A pessoa prometeu ao falecido que não poria luto, não ficaria triste, não se casaria, não mudaria de residência. Ela engole a dor, faz de conta que está bem. Isso não é legal, isso não é saudável. Outro ponto que os psiquiatras e psicólogos dizem que dificultam essa passagem do luto, né, e o torna prolongado. A pessoa tem um apego exagerado às coisas que pertenciam ao falecido, permitindo que o sobrevivente possa fingir que o morto ainda está vivo. Isso aqui é bem complicado, né? A pessoa retorna às suas atividades normais muito cedo, sem dar tempo para o reconhecimento e para a assimilação da perda. Então, a assimilação da perda, ela demora um pouco. E a gente precisa se respeitar, né? Ou a pessoa enlutada acredita, contrariando o ensinamento bíblico e o exemplo de Jesus, que o crente sempre tem que se regozijar, não pode demonstrar tristeza ou luto. Então, segundo esta visão, luto é um sinal de fraqueza espiritual para essa pessoa aqui. E esta maneira de pensar, embora sincera, é extremamente prejudicial, né, gente? Então, assim, amanhã eu vou continuar falando sobre essa questão também, tá? Vamos fazer uma divisão aí meio a meio entre a gestão das emoções, né, com o Dr. Augusto Cury, e também como lidar com essa questão do luto, tendo em vista que muitas famílias estão perdendo muitos familiares, né? Então nós estamos também trabalhando com o Dr. Gary Collins. Então, assim, eu oro para que nesta noite o Espírito Santo continue nos dando sabedoria. Nós vamos orar também pelas pessoas que perderam entes queridos e vamos fazer o máximo para estar trazendo muito conteúdo aqui para vocês estarem também ajudando outras pessoas. É tempo também de pregar, é tempo de colheita, amém, queridos? Então, hoje nós estamos introduzindo mais um assunto aqui nas nossas lives para ajudar os familiares, amém? Eu quero te convidar nessa noite, vamos orar para também não ficar tão cansativo, né, tão extensa essa live. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor nesta noite e pedimos que o Senhor derrame sobre cada um de nós a tua proteção. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que perderam seus familiares. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão, Senhor, enlutados nesta noite. Nós oramos pelo Lucivan e pela sua família. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, pela apóstola Edna. Nós oramos, meu Deus, pelos nossos irmãos que não conhecemos, que estão no Brasil e fora dele, mas que também perderam entes queridos. Nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja derramando sobre nós uma proteção especial, uma força sobrenatural. Sabe aqueles momentos, Senhor, que vem na nossa vida inesperados? Pedimos em nome de Jesus sabedoria para passar por eles. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. Guarda os nossos filhos, guarda o nosso cônjuge, guarda a nossa família. Guarda tudo que é ligado a nós, meu Deus. Mas quando Tu resolver, Senhor, colher alguém, pega nas nossas mãos e nos ajude a passar pelos momentos difíceis. Nós oramos também para que as nossas emoções, Pai, estejam sendo preparadas, Senhor amado, e que nós possamos receber de Ti uma inteligência nova, um entendimento novo, uma sabedoria nova para liderar as nossas emoções, Senhor. E nós que somos líderes, que nós não venhamos castrar os nossos liderados, mas dar a eles oportunidade de ser aquilo que o Senhor planejou para cada um. Nós queremos abençoar esse tempo, te agradecer, Pai. Debaixo das Tuas asas, meu Deus, nós estamos guardados. E em Tuas águas nós queremos mergulhar mais fundo. Eu quero abençoar o meu irmão, a minha irmã. Quero abençoar cada um que vai ser edificado nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua presença. E em nome de Jesus, com fé em Deus, amanhã
Às 19h30 nós estaremos aqui. Se você puder compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas sejam ajudadas, façam isso. E assim nós vamos liberando o conhecimento para ajudar a humanidade. Amém? Deus te abençoe. Boa noite, em nome de Jesus.